Olá, prontos? Preparados, meus amigos, para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem, não me entenda mal. Você nunca poderá entrar no reino dos céus, simplesmente porque você nunca saiu de lá. Humanamente falando, você se encontra aqui na terra. Espiritualmente falando, você sempre esteve no reino eterno. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Que o corpo é apenas a ilusão do ser. Assim como aquele que se encontra dentro dos seus sonhos é apenas a sua ilusão, pois você nunca saiu deste lugar, embora estivesse dentro dos sonhos. Assim, espiritualmente falando, você nunca saiu do reino dos céus, pois o seu corpo é apenas a sua ilusão neste lugar. Como eu afirmei, quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar, biblicamente falando. Me acompanhe através do Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 3, aonde está escrito: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Se reconhecer através da pessoa de Deus, que é o Espírito, é a vida eterna. Pois a partir do momento que você for capaz de se reconhecer através do Espírito, você entenderá que você sempre foi eterno e que você sempre esteve no reino dos céus. Então, a morte, a partir de então, é apenas uma ilusão, pois a vida eterna é apenas abrir os olhos para se reconhecer através do Espírito, pois o Espírito é a sua verdadeira identidade, que sempre esteve na eternidade, que é o reino dos céus. Por isso, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, disse Paulo: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é dos céus. O primeiro homem da terra é apenas a ilusão do ser. O corpo é a ilusão do espírito que se encontra neste lugar. Mas o segundo homem é o despertar da consciência espiritual. A partir do momento que você despertar da sua verdadeira identidade, a partir deste momento, automaticamente você já se encontrará no reino eterno, pois o Espírito sempre esteve lá. Prova disso é que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, acrescentou o apóstolo Paulo: ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. O corpo natural está aqui na terra, mas o corpo espiritual sempre se encontrou na eternidade. Por isso que a morte é uma ilusão. A morte é proveniente do corpo, mas você não é o corpo, e sim o espírito. E o espírito é eterno. Por isso que o espírito sempre esteve na eternidade. Você nunca saiu do reino dos céus, pois o seu corpo é apenas a ilusão do ser. A ilusão, o sonho de Deus, meu amigo. O seu sonho está acontecendo exatamente através do corpo, pois os pensamentos da carne é apenas a ilusão do ser. Prova disso é que no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, acrescentou o apóstolo Paulo: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo, após ter despertado do Espírito, ele compreendeu que ele já estava assentado com Cristo nas regiões celestiais, embora o seu corpo estivesse aqui na terra. O primeiro homem é da terra, o segundo sempre esteve nos céus. Humanamente falando, você está aqui na terra. Espiritualmente falando, você já se encontra no paraíso, pois você nunca saiu de lá. O corpo é apenas a sua ilusão, a ilusão do ser, pois o verbo se fez carne. Por isso, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, disse Paulo: quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então você entenderá, como Paulo, que você já está nos céus. Paulo, quando compreendeu que ele era o Espírito do Deus vivo, automaticamente ele percebeu que ele já estava nos céus, embora humanamente falando, ele ainda se encontrasse aqui na terra. Por isso, você precisa compreender que você é o Espírito do Deus vivo, tendo uma experiência inconsciente através do corpo, pois há um só corpo e um só Espírito. E no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é este Espírito, que está tendo uma experiência através do corpo. O corpo é a ilusão de Deus neste lugar, pois no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que foi o verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Desperta, tu que dormes. Veja o que consta exatamente no Evangelho de João, no capítulo 8,
e no versículo 24. Por isso eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados, disse Cristo. Se vós não credes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Você passará pela morte do corpo, se você não compreender que você é o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através da carne. Por isso afirmou Cristo, por isso eu vos afirmei que morrereis na ilusão, acreditando ser o corpo, se vocês não despertarem, se vocês não acreditarem que eu sou vocês. Sim, vocês irão morrer, vocês precisam despertar antes da morte do corpo. O nascimento do Espírito, se reconhecer através do Espírito, acontece em vida. A partir deste momento você compreenderá que você já está no paraíso e desta forma não passará pela morte do corpo. Por isso disse Cristo, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. O ser humano, ele nunca passa pela morte, uma vez que ele passa a se reconhecer através do Espírito, pois o Espírito não morre, o Espírito é eterno. O que irá morrer é apenas a ilusão do ser que é o corpo. Para finalizar, o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, diz, não temas, eu sou o primeiro e o último ser humano. Todos os seres humanos são Deus em manifestação. Não há para onde fugir, não há como negar a realidade espiritual. Desperta, tu que dormes. Até o próximo vídeo.